Olá pessoal, esse aqui é o vídeo do estudo sobre Salmos, que a gente vai fazer no mês de outubro aqui nos grupos Cultivo. E aí a ideia desse estudo é que os Salmos são um buffet, né? Vários salmos de celebração, salmos de lamentação, salmos de sabedoria. São homens que seguiam a Deus, que escreveram, né, canções e poemas para as diversas situações da vida, assim, das piores até as melhores. Então aqui a gente pegou 4 salmos diferentes que cobrem diferentes tipos de situação, situações ruins, situações boas, para a gente cobrir aí todo o leque de emoções que a gente enfrenta durante a vida. Aí o primeiro salmo, o Salmo 15, é de que tipo de pessoa Deus gosta. E aí a primeira pergunta ali para quebrar o gelo do pessoal é: de que tipo de pessoa você gosta mais? Aí você pensa nos amigos que você tem, que tipo de personalidade eles têm, que tipo de característica é as pessoas que geralmente se dão bem contigo, se tem namorada, descreve ali o que você viu nela que te atrai, o que você gosta, por que vocês se dão bem. Então, que tipo de características faz você gostar de alguém? E aí você elabora em cima, assim, é claro que a gente gosta mais de umas pessoas do que de outras, tem algumas características que nos atraem mais de umas pessoas do que em outras. E a pergunta é: Deus, será que Deus é assim também? Será que ele tem os preferidos dele? Se ele tem, que características fariam Deus gostar mais de um do que de outro? Aí, para responder essa pergunta, eu coloquei aqui 2 textos que mostram que sim, Deus tem os preferidos. Então, ele ama todos nós, mas algumas pessoas ele tem em mais alta conta. E aí, esses 2 textos mostram que Deus queria lá condenar e destruir Israel por causa dos pecados de Israel. E aí Israel tinha pecado tanto que Deus tinha assim, ó, nada vai mudar a minha cabeça, o meu modo de pensar, não vou voltar atrás, por nada. Nem que Daniel, Jó, Moisés viessem orar pedindo para que eu mude de ideia, nem que eles peçam eu vou mudar de ideia. Então o texto está trazendo que ideia? Que esses caras eles tinham mais moral com Deus do que a média, porque Deus estava dando, digamos, mais peso para a oração desses caras que tinham em alta conta do que a média das pessoas. Então, Deus tem os seus preferidos. E aí a questão é: se Deus gosta mais de um, ou tem alguns em mais alta conta do que outros, como a gente pode ser uma pessoa que Deus gosta mais? Tipo, que tipo de características Deus gosta numa pessoa? Assim como vocês descreveram aí entre os seus amigos e namorados, que tipo de características você gosta, Deus também tem algumas coisas que ele gosta nas pessoas, que faz ele gostar mais delas. Então, no Salmo 15, a gente passa para o Salmo 15, o versículo 1 ele começa meio que perguntando isso, assim: quem, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, quem é que vai poder se relacionar contigo? Com quem o Senhor quer se relacionar? E aí tem uma lista de características das pessoas que Deus gosta no resto daquele salmo. Então, o versículo 2 e 3 vai falar sobre integridade, sobre quem fala de coração a verdade, que não difama. Então, a ideia é: evite mentiras, mesmo as mentiras brancas que tu usa para se livrar de alguma coisa, aquela mentirinha no trabalho, dizendo que o fulano não tá quando alguém pergunta para livrar alguém, Deus não gosta. Então, fala a verdade sempre, né? E não fala mal dos outros, né? Não difamar. É aquela questão de não entrar em fofoca, não espalhar em fofocas e não entrar em rodas de conversa em que as pessoas estejam falando mal de outras pessoas. Então, são coisas que Deus não gosta. E aí pode perguntar até para as pessoas se eles têm dificuldade com alguma dessas coisas, se alguém quiser comentar. Se não, você segue a leitura do Salmo. Avançando no versículo 13, no 4, ele fala sobre como ter bons relacionamentos com as pessoas. E uma coisa que Deus gosta aqui no versículo 4 é de alguém que mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado. E isso aqui na nossa cultura, nosso jeitinho brasileiro, é uma coisa comum, assim, a gente dizer que vai fazer um negócio, se comprometer com alguém e para agradar aquela pessoa e tal,
E aí no dia você pensa uma desculpa lá para não fazer, para não ir, para não ir adiante com o seu compromisso anterior. Então, Deus não gosta disso também. Você se comprometeu, mesmo que vai ser mão, mesmo que vai dar trabalho, mesmo que, né, como o texto diz, tenha dano próprio, você vai até o fim com compromissos e quando você deu sua palavra. E aí o versículo 5 é o jeito que você trata o dinheiro, né? Ele fala sobre não emprestar com juros abusivos, mas se a gente expandir essa ideia, é a questão de não ser avarento e ser generoso com a forma como a gente trata o dinheiro. Ajudar quem precisa, dar o dinheiro quando é necessário, investir o dinheiro nas coisas que vão ajudar o reino de Deus a avançar. Então, integridade, bons relacionamentos e a maneira como a gente trata o dinheiro. São 3 coisas aí que, se você fizer certo, Deus vai gostar mais de ti. E aí, isso aqui traz benefício para ti, para as pessoas à sua volta, você tem uma vida melhor e Deus vai te recompensar isso na eternidade. Então, benefícios agora, benefícios depois. E aí você pergunta para as pessoas, você é uma pessoa de quem Deus gosta? Você tem essas características aqui para as pessoas pensarem onde é que elas têm que melhorar. E aí a frasezinha de efeito, todo mundo gosta de uma pessoa de quem Deus gosta. Então é benefício duplo. Deus vai gostar de ti se você for assim e as outras pessoas também. Então, seja essa pessoa. Estudo 2 é sobre salmos de celebração, né? A ideia, quebra-gelo aqui, é a pergunta, Deus é carrancudo? Aí se tu usa slide, tu pode pegar aquelas pinturas antigas assim da Idade Média, em que Deus está sempre com a testa franzida, meio sério, assim, meio que julgador. E aí por tradição, muitas vezes, a gente tem essa ideia de Deus como um cara sempre sério, sempre fechadão. E aí a pergunta na sequência é, você consegue imaginar Deus empolgado com alguma coisa? Ou Deus bebendo vinho para celebrar alguma coisa? E aí se alguém veio de alguma tradição cristã mais formal, assim, você vê que até em muitas igrejas, assim, um momento de louvor que era para ser um momento alegre é um momento mais solene, mais sério. A ideia é que Deus não é assim e Ele não gostaria que fosse assim as nossas reuniões, tá? Peguei aqui vários salmos que expressam essa ideia de reuniões com alegria, né? O Salmo 122:1 começa dizendo: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, uma coisa que se antecipa, que é legal, que é bacana. O Salmo 95 fala sobre cantar com alegria. O Salmo 136 inteiro, que você pode só pegar uns trechinhos assim para ilustrar, tem aquela mesma atmosfera dos torcedores indo para o estádio, sabe, cantando aqueles música de torcida, assim, exaltando aquilo que o time dele conquistou no passado. Então tem essa pegada assim de celebração e inclusive o Salmo 104, o salmista ele fala que até a bebida alcoólica é uma coisa que ajuda, né, o vinho, que ele fala, ajuda a entrar nesse clima de alegria e de celebração. Então não é ruim bebida alcoólica também, que alguma coisa que várias tradições cristãs condenam e não deveriam. Então, além do Salmo, eu botei aqui Deuteronômio 4:26, que também mostra Deus mesmo endossando o uso de bebida alcoólica em momentos de celebração para ajudar as pessoas a ficarem mais alegres, mais soltas, porque é bacana. Então, qual que é a aplicação? Os momentos de reunião que a gente for ter, eles podem e é bom que sejam alegres, né? Tanto o culto quanto o grupo caseiro, aí, se você puder criar uma atmosfera bacana, alegre, com uma música bacana, uma comida bacana, se for o contexto permitir, botar uma bebida alcoólica no final ali pra galera beber, comendo, conversando, bacana, bacana. Ser uma coisa alegre pra cima é bacana. Além dos momentos de reunião, celebrar os bons momentos, né? Você se formou, alguma coisa boa te aconteceu, você pode canalizar para Deus essa gratidão e celebrar com as pessoas aí que você gosta, louvar a Deus por esses bons momentos que acontecem na vida. Então é bacana celebrar, inclusive usando bebida. Ressalvas, tá? 1 Pedro 4:3, ele mostra o que Deus não gosta numa celebração, que é quando a bebida alcoólica vira embriaguez, ou quando a celebração descambra para embriaguez, sensualidade, imoralidade sexual. Então, quando tem uma certa linha
em que a celebração em bebida alcoólica é saudável e tem passou de uma certa linha, você está cometendo já excesso, você está abusando daquelas coisas. Então, você tem que saber bem onde é que é essa linha. É legal celebrar essa bebida alcoólica, mas não de uma forma que te faça perder o controle de si ou que o clima da reunião descambe para alguma coisa que leve ou sugira imoralidade sexual de qualquer forma. Então, a gente tem que traçar bem essa linha. E aí, para evitar que esse tipo de excesso acontecesse, muitas tradições proibiram vinho, proibiram esse tipo de celebração, assim, mas isso já é um desequilíbrio para o outro lado também. Deus curte celebração, só evita os excessos. Então, pergunta, o que você pode celebrar perante Deus hoje? Né? E o que o seu grupo pode celebrar como grupo? Né? E aí eu botei aqui com uma carinha, um rostinho piscando, marque uma festinha com a galera, isso é bacana, né? Aqui no nosso grupo, a gente toda última terça-feira do mês, a gente faz uma coisa diferente, uma decoraçãozinha diferente, uma comida melhor, tem umas cervejas pro pessoal tomar e se descontrair, uns jogos pra galera jogar depois do grupo. A gente faz uma coisa especial e isso entrosa a galera, é bacana. Então, se tem motivos para celebrar, celebre, tá? E aí o terceiro estudo, Salmo 3, a gente estava falando de alegrias, vamos falar agora sobre tristezas, né? Os momentos difíceis da vida. Como é que você age quando você está na pior? Então, eu coloquei aqui embaixo alguns recortes de salmos tristes. Várias vezes Davi e outros salmistas vão descrever momentos que eles estão passando por crises, momentos difíceis, inclusive depressão. E eles descrevem esses sentimentos crus mesmo. O legal dos salmos é que eles não filtram nada, assim, eles descrevem como eles se sentem abandonados por Deus, o que eles estão sentindo de fato. E aí a questão você pode até lançar para as pessoas a pergunta, você já passou por momentos em que você se sentia como salmista? Você se sentiu mal, você se sentiu ansioso, você se sentiu para baixo, triste? Sentiu já que Deus te abandonou quando você estava passando por uma situação muito difícil na vida? Então deixa as pessoas falarem e se identificarem com esses salmos ali. E aí a questão é como reagir, tá? Se eu estou passando por um momento difícil, como que eu reajo? Aí o Salmo 3 nos mostra como reagir, tá? O contexto quando o Davi escreveu o Salmo 3 é quando ele estava fugindo, ele tinha perdido o reino para o filho dele, Absalão. Você não precisa entrar em detalhes da história, essa história está lá em 2 Samuel 12, 13, 14, 15, é uma historinha meio longa. Não precisa entrar em detalhes, nem ler a história, você pode ler antes para você conhecer melhor, mas não precisa na hora do estudo entrar em detalhes. Mas o que importa é você dizer que Davi estava numa pior, quando ele escreveu o Salmo 13. Ele tinha perdido o reino, o filho dele tinha traído ele estava foragido, e aí ele estava numa pior, né? E aí ele escreve o Salmo 3 e ele descreve nos primeiros 2 versículos o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, né? Então ele vai dizer: Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, né? A galera estava dizendo que Deus não quer salvar ele, estava numa situação bem ruim, estava ansioso, estava sob pressão. Então o Salmo 3 começa descrevendo a situação ruim dele. E aí nos versículos 3 e 4, ele descreve a reação que Davi teve à situação ruim, né? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, é a glória que me faz andar de cabeça erguida. E aí ele descreve que mesmo no momento ruim, ele escolheu confiar em Deus. E aí o versículo 5 e 6 mostram que mesmo no momento ruim, quando ele escolhe confiar em Deus, ele fala que eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é o Deus que me sustém. Então, um momento ruim, escolhe confiar em Deus e continuar vivendo de acordo com os princípios de Deus e confia que a melhor solução vai vir no final, tá? Porque a questão dele é largar nas mãos de Deus e obedecer. E aí ele relaxa, né? As emoções dele dão uma melhorada. Ele meio que larga nas mãos de Deus e só fala assim: eu vou fazer o que é certo, que eu sei que é certo, e a solução final é Deus que vai dar. Eu não sei o que vai ser, mas eu vou obedecer sempre.
Então, a história, se a gente for ler lá em 2 Samuel, mostra que Davi passou por um monte de sufoco, continuou obedecendo a Deus, mesmo no meio do sufoco, e depois as coisas se resolveram bem. Então, Davi obedeceu os princípios de Deus e as coisas se resolveram bem para ele no final, mesmo com várias dificuldades. Não foi um momento mágico assim que tudo se resolveu, ele teve que fazer e passar por várias situações difíceis. E o Absalão não seguia os princípios de Deus e naturalmente também a situação dele degringolou. E aí Davi volta para o reinado. Então, qual que é a aplicação? Tá? Em momentos de depressão, ansiedade, dificuldade, faz que nem Davi e escolhe confiar em Deus e fazer o que tu sabe que é certo, mesmo que os teus sentimentos às vezes digam o contrário. Às vezes, que nem os outros salmos aqui, às vezes quando tu está num momento ruim, teus sentimentos vão dizer que Deus te abandonou, que não tem mais esperança, que não tem mais o que fazer, que nem adianta mais você orar, ler a Bíblia, ir na igreja, não importa. Não. Mesmo que os sentimentos apontem para um lado, as tuas ações devem ir para o outro lado. Fazer o que Deus ordenou que tu faça, como tu sabe que deve ser. Não acreditar nos sentimentos de que Deus abandonou. Davi escreveu os salmos expressando isso. Ele sentia a emoção, mas ele não agia com base na emoção. E continuar vivendo da maneira que Deus gostaria que você vivesse, mesmo quando você está meio para baixo, quando você está meio mal. Não abandone a companhia dos irmãos, não busque escape em prazeres imediatos, desde gula até algum pecado mais, sei lá, abusar de videogame, abusar de qualquer outra coisa que seja um prazer imediato que te ajude a ter uma descarga de dopamina na cabeça. Então, não abandona o jeito como Deus gostaria que tu vivesse. Então, a ideia é que sentimentos, eles não condizem com a realidade quando você está em depressão. Então, você tem que aprender a agir apesar dos sentimentos e a fazer o que é certo mesmo quando o meu sentimento diz que não vale a pena. E aí, como a gente está falando aqui de depressão, se alguém no teu grupo te demonstrar uma depressão mais profunda e mais séria, faz a ressalva de que não tem problema as pessoas buscarem remédio, psiquiatra, esse tipo de ajuda, porque em muitos casos o pecado afeta também o desequilíbrio químico na cabeça. Então, remédios podem ajudar e se alguém estiver passando por uma depressão mais grave e tu suspeita disso, pode reforçar isso com a pessoa também para não ter culpa de buscar esses recursos, Mas aí a questão é não deixar os sentimentos influenciarem na maneira de como a gente age. O último estudo, estudo 4, é um estudo sobre o que é ser sábio, Como é que uma pessoa sábia reage às coisas no mundo. Esse aqui até é um estudo legal se tiver pessoas não cristãs no teu grupo, tá? Pra gente dar talvez uma cutucadinha de leve na pessoa. E a pergunta pra gente iniciar é como age uma pessoa sábia? E aí deixa as pessoas falarem a ideia que elas têm de que é um sábio, algum exemplo de alguém hoje que elas consideram sábio, qualquer coisa do tipo. Deixa elas falarem. E aí tu vai introduzir que o Salmo 19 é um salmo de sabedoria, que são meditações para a pessoa ser sábia e ter uma boa vida. E aí esse salmo descreve que é uma pessoa sábia e ele faz isso em 3 partes, tá? Então, como é que uma pessoa sábia age no mundo, Primeira parte do versículo 1 até o 6, ele descreve como é que um sábio reage quando ele olha para a natureza. Salmo 19 vai dizer assim que os céus declaram a glória de Deus. A ideia de que quando você olha para o mundo, para a criação, é óbvio que Deus existe. Uma pessoa sábia, ela olha para o mundo e ela percebe isso. Então, mesmo que tem muita gente assim, intelectual, cientista, que fique tentando desprovar a ideia de que Deus existe e de que o universo pode ter vindo do nada, existir do nada sem precisar de Deus, todos eles falham em tentar argumentar de que Deus não existe. E aí eles até cometem erros embaraçosos. Eu coloquei aqui o exemplo do Stephen Hawking, que é aquele físico todo paralítico, assim, que morreu faz pouco tempo. Cara muito inteligente.
mas não é sábio. Ele físico brilhante e tal, mas ele não aceitava a ideia de que Deus teria criado o mundo, e ele cria um livro explicando como o universo pode ter vindo a existir do nada, e o livro é uma bobagem, assim, né? Os físicos, os matemáticos analisam aquele livro e falam que é uma bobagem. Então, né, uma pessoa intelectual não quer dizer que é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia olha para o mundo e sabe que Deus existe. Uma pessoa sábia também, ela olha para a Bíblia e ela sabe que aquilo lá faz sentido, que aquilo lá é a palavra de Deus, que aquilo lá é útil para ela e aquilo lá é justo. Né? Os versículos 6 do versículo 7 até o 10, eles meio que elogiam a Bíblia enquanto palavra de Deus, como ela é justa, como ela é boa, como ela é bacana. Uma pessoa sábia, ela olha e ela vê que aquilo lá faz sentido. E aí, então a Bíblia não é só não é um conjunto de regras para roubar o prazer de viver da gente, mas é um manual de instruções para a gente ter a melhor vida possível. A gente tem que enquadrar a Bíblia da perspectiva certa, de uma perspectiva positiva. Então, se você é sábio, logo você também vai procurar entender a Bíblia o máximo possível, conhecer aquilo lá. Você vai perceber que tem valor naquilo e vai procurar conhecer o máximo possível. Aí você pode perguntar para as pessoas: você é sábio e tenta entender a Bíblia melhor que você pode? E aí a última característica que ele colocou aqui da pessoa sábia é que ela olha para o mundo e vê que não pode estar vindo nada. Deus existe. Ela olha para a Bíblia e vê assim, cara, faz sentido, isso aqui é justo, isso aqui é a melhor forma de viver. Se ela tomou essas duas conclusões, a pessoa sábia, ela vai lá e obedece. Né? O Salmo termina com ele falando sobre obediência e fala sobre os pecados que ele pode cometer, né? Que ele pede perdão a Deus. E ele coloca esses pecados em duas categorias, né? Quando ele falha em obedecer. No versículo 12, ele pede perdão pelos pecados que ele comete sem nem perceber, ou seja, tem pecados que a gente passa e não percebe, que fez um negócio errado, que foi grosseiro, que mentiu aqui, e tem coisas que a gente não percebe. Então ele pede perdão por esses pecados que ele às vezes nem tinha intenção, estourou com alguém, né, um momento de ira repentino, ele pede perdão por esses pecados, mas principalmente no versículo 13, ele pede perdão pelos pecados intencionais. A NVI está uma tradução boa. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, a ideia é de que o pecado intencional tem bem mais gravidade, ou seja, aquilo que eu sei que eu estou fazendo errado tem mais gravidade do que o pecado que eu cometi por impulso, assim, ou por ignorância, por sem perceber. Então, pecados eles têm nível diferente de gravidade e pecados intencionais são mais graves. Então, aqui ele está pedindo que Deus não deixe ele cometer esses pecados intencionais, ou seja, como é que a gente aplica isso? Você coloca em prática tudo que você sabe sobre a palavra, né? Se tem uma coisa que você sabe que não é para fazer, você já deixou de fazer aquilo, né? Quais são as coisas que você sabe que você deveria deixar de fazer e ainda assim você continua fazendo? Ou quais são as coisas que você sabe que deveria começar a fazer? Você já tem consciência disso e ainda não começou porque, sei lá, tá com preguiça, tá esperando alguma coisa acontecer, né? O que te impede de dar o próximo passo de obediência? De fazer aquelas coisas que você sabe que tem que fazer. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, que Deus considera sábia, você vai obedecer. Você vai procurar entender tudo que a Bíblia diz, o máximo possível. Você vai procurar os estudos bíblicos, as pregações, para você aprofundar o seminário, para aprofundar o que a Bíblia diz sobre as coisas, sobre o mundo. E tudo que você descobrir, você vai procurar obedecer o melhor possível. Então, às vezes a gente tem muito conhecimento, mas não coloca em prática aquilo que a gente sabe que deveria. Então, esse aqui é um estudo um pouquinho mais longo, né? Recapitulando, o sábio é quem reconhece que Deus existe, reconhece que a palavra de Deus é boa e tenta entender ela o máximo possível e procura viver tudo aquilo que ele sabe sobre a palavra de Deus. E aí a palavra final é: seja alguém sábio e coloque em prática
Tudo que você sabe sobre a Bíblia, você vai lá e coloca em prática. Isso é ser sábio. Beleza? Então, essas são as nossas reflexões aí para o mês de outubro sobre os Salmos. Bons estudos, pessoal!